Gurizada, professora Alê na área e joga em mim que eu tô livre e é gol. E se me derrubar é pênalti e não precisa nem ir pro VAR. E aí, gurizada, espero que estejam bem. Nessa videoaula de hoje, a nossa primeira videoaula, vamos tratar sobre formação do nosso planeta e mais especificamente sobre a formação dos seres vivos, certo? Como os seres vivos surgiram no nosso planeta, as teorias, as evidências, né? Porque em ciência nós trabalhamos com hipóteses, né? Com teorias, e essas teorias precisam ser comprovadas. Então a gente vai ver essas teorias e como elas foram testadas para chegar nas evidências que temos hoje, certo? Então agora eu vou botar a videoaula aqui no PowerPoint. Então, vira a página aí. Bora pro vídeo! A origem da vida, como? De onde? E o pior, pra onde, cara? Essa aqui, velho, essa aqui só lamento, cara. Pra onde? Cada um tem a sua teoria, cada um tem a sua crença ou a sua descrença, né? Bom, mas então a gente vai tentar falar de como e de onde, pelo menos, né? Que isso a gente já consegue ter uma ideia. Cara, existe aí N teorias e teorias da conspiração também. A teoria da conspiração que mais tem hoje, né, cara? Pinóquios cibernéticos aí, de um monte. Mas, a mais aceita, aqui tem mais evidências, né? Então é o Big Bang, ou Big Bang, como falaria Marcelo Gleiser, né, o físico, né, o Big Bang, grande Marcelo Gleiser, marca o início do espaço-tempo. Né? Ali o ponteiro começou a ir e não volta mais, porque o tempo não para, né, e não volta. Viagens no passado, fisicamente, nem na teoria, galera, tá? Pra frente, teoricamente sim, na prática não. Isso é legal. O tempo, voltar no tempo, né, aquela ficção, nem na teoria, galera, nem na teoria. Pra frente, na teoria, na prática ainda não dá. Bom, então, a energia acumulada se expande em matéria que passa a se unir por força gravitacional. E o universo continua em expansão, né? Corpos em movimento, o universo em expansão. O apartamento, que era tão pequeno, não acaba mais. Tá? Então, assim, para você que gosta de estudar física, estudar cosmologia, que é bem bacana, né? Formação do universo. Temos aí o bóson de Higgs, o campo de Higgs, como toda a energia passa a transformar em matéria, vai virando os diferentes átomos, certo? O que conseguiu virar em átomo, né? O que passou naquela piscina, né? Aquela energia que foi passando e foi juntando, formando a matéria. Só os fótons que escaparam, tá? Mas se você vai estudar em física um dia, que você for fazer a faculdade de física, se especializar em cosmologia, né? O campo de Higgs, o bóson de Higgs. Bom, o espaço é espaçoso pra caramba, velho. Tá? E o sistema solar, né, um minúsculo ponto, né, em um pequeno espaço do universo chamado Via Láctea. Então nós temos o espaço e a nossa Via Láctea. Para percorrermos a Via Láctea de uma extremidade a outra, teríamos que viajar 100 anos-luz? Não, 100 mil anos-luz. Imagina 100 mil anos e viajando na velocidade da luz, cara. É longe, né, cara? É muito longe, velho. E aí a galera que acha que tem que pegar, às vezes, 2 busão, pô, fica longe, cara. Pô, é difícil, é muito longe, cara. Não dá, é muito longe, tudo é difícil. Cara, eu dou aula em 4 escolas, né, velho? Bom seria se eu pudesse dar aula só aqui no meu estúdio, né, cara? Né? Só online. Aí era alegria total. Mas a gente se desloca um monte. Mas não é nada comparado, né? Às distâncias no espaço. Tá? Então nós temos a nossa Via Láctea, né? Que é a nossa galáxia. E a nossa galáxia vizinha aí, Andrômeda. Tá?
E o nosso pequeno sistema solar, o nosso pequeno Sol, né? A nossa estrela, uma estrela que já está aí em meia vida. Como é que você sabe o tempo do Sol, né, cara? Gurizada, tudo que se estuda do espaço, daquilo que a gente não pode chegar lá, se estuda pela observação. E no caso das estrelas, como o nosso Sol, se estuda pela sua luminosidade, pela sua luz, certo? Então o Sol, né, que está lá em fissão, né, em hidrogênio, em combustão, se tornando hélio, e que depois vai virar carbono, que depois vai virar ferro, e aí tchau Sol, né, no final da nossa estrela, daqui a trilhões de anos, pela luminosidade que ele, né, emite hoje, que ele irradia, né, pelo calor que ele irradia, pela luz que ele emite, que ele propaga, se sabe a idade do Sol. O nosso Sol hoje é um cara aí, de meia idade aí, que nem eu já, meia idade, tá bom? Bom, então o Sol, né, as estrelas vão se formando e tudo ao redor em pedaços, né, cara, em fragmentos, girando a milhão, efervescente, girando em espiral. Vai começar então por força gravitacional exercida por essa estrela, vai começar a juntar os cacos, cara, tá? E a começar então a formar aí os astros, né, que são os planetas, que no caso nós temos Solar, nós temos aí o Mercúrio, nós temos Vênus, nós temos Terra, nós temos Marte, nós temos Júpiter, nós temos Saturno, nós temos Urânio e Netuno, certo? Legal, tudo girando em elipses, muito bacana. E a nossa Terra tem então aproximadamente 4,5 bilhões de anos. 4,5 bilhões de anos. E durante a maior parte do tempo a Terra foi uma grande bola de fogo. E com o passar dos milhares de anos, você tem que entender que não foi do dia para a noite, né? A temperatura foi diminuindo, as rochas que estavam líquidas, né, foram se solidificando, foram então se formando lá as rochas magmáticas, né, como o basalto, que é o paralelepípedo que forma o calçamento. Com o passar do tempo essas rochas vão se decompondo, né, e formando outras rochas, as rochas sedimentares, certo? Muito bem. Formando o continente que era um único, e depois foram se separando, aquela história toda que você conhece lá da deriva continental. Você estudava em geografia antigamente, estuda em ciências agora, tá? Legal, vamos adiante, galera. Bom, a atmosfera, e é por causa da nossa atmosfera, né, me diz por que o céu é azul, né? A atmosfera, ela era composta aí por outros gases, né? A nossa atmosfera hoje, que é muito rica em nitrogênio com N, nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, gases nobres, tá? Ela era diferente. Ela era formada por amônia, por metano, por hidrogênio e água em vapor. Tá? A nossa atmosfera primitiva aí que ainda está congelada aí nas geleiras, tá, galera? Então por isso que se sabe como é que era essa nossa atmosfera, certo? Muito, muito, muito antigamente. Estes gases, então, amônia, metano e hidrogênio, passaram a se resfriar com a diminuição da temperatura do planeta. E eles começaram então a se condensar, né? Condensação, gás querendo vir para o estado líquido. As moléculas lá, né, em condensação, se aproximando, tornaram-se líquido, formando os oceanos. Eis aí o dilúvio, tá certo? As descargas elétricas, né, as tempestades, e que existe até hoje. Diga-se de passagem, o Brasil é o país dos raios, é o país, né, que tem a maior incidência de descargas elétricas, é o Brasil, cara. Tá? As descargas elétricas causaram alterações na composição química dos elementos, os átomos lá, as moléculas do metano, hidrogênio e tudo mais, que formavam a atmosfera primitiva, né? Originando, certo?
aminoácidos, cara. Eu tenho uma ex-aluna, ela deve ter se formado agora, até no terceirão e tudo mais, que ela conquistou o meu coração porque um belo dia ela chegou numa aula de 9º ano e perguntou: professor, me explica o que são aminoácidos. Cara, isso para um biólogo é uma loucura, né, cara? O que são aminoácidos? A pessoa chegar, um aluno interessado em saber o que é aminoácido, isso aí, velho, pá. Aí conquista o coração do cara, né? Então, galerinha, os aminoácidos, você vai estudar isso lá no terceirão, gurizadinha, lá no terceiro ensino médio. Tá? Aminoácidos são compostos químicos que vão se juntar, se organizar para formar proteínas. E proteínas é a base para formar células. Então, essas descargas elétricas causam uma reação química nestes gases que compunham a atmosfera. Estes gases passam então a se alterar quimicamente, dando origem aos aminoácidos, que são moléculas químicas e que vão ficar mergulhadas neste oceano que está se formando. Aminoácidos, esses compostos químicos, se juntam, né, lá no final, né, vão formar polipeptídeos e tudo mais, não vem o caso agora, mas no final das contas eles formam proteínas. E proteína é a estrutura base para a formação de células. E célula é o quê? A principal característica de um ser vivo. Bom, essas primeiras moléculas orgânicas são chamadas aí de coacervados, né? São as primeiras células com capacidade de multiplicação, cara. Um ser começa a formar outro, fazer replicação, que é o que as nossas células fazem hoje, né? Todas as células seres vivos. Aqui tem a fotinha aqui do que são os coacervados, né? Moléculas orgânicas. Então, a partir das descargas elétricas agindo na atmosfera, naqueles gases, nós vamos ter de moléculas inorgânicas, nós vamos ter a formação então de compostos orgânicos. Vida, célula. Beleza? Legal. E aí a vida continuou, né? Vida que segue. O ser humano surgiu aí, né, no planeta, vários e vários deles. Evolução, terceiro ano, né? Evolution, baby. E quando surgiu esse bicho aqui chamado humano, né, cerca de 300 mil anos atrás, ou seja, se a Terra tem 4,5 bilhões de anos, né, cara, nós surgimos aí, né, se fosse comparar isso a 1 hora, nós surgimos no último segundo da Terra, nós chegamos aí. E chegamos, já pegamos janela e nos tornamos o ser questionador. Começamos a fazer hipóteses e teorias e a nos perguntar por que e como. E para onde. Então nós vamos agora sobre teorias sobre como surgem os seres vivos. A primeira que eu trato aqui se chama então abiogênese. Abiogênese. Bio é vida, gênese, formação, início, né? E o a na frente é um prefixo dizendo negação. Então, afirmava que um ser vivo poderia surgir de qualquer substância. Como exemplo, as larvas de moscas que surgiam na carne em decomposição de um animal morto. Certo? Então, a abiogênese diz que um ser vivo pode surgir de matéria inanimada, de outro ser que, né, pode surgir. Tinha histórias, por exemplo, assim, que os patos, marreco aí surgiam do lodo do fundo das lagoas. Que os ratos surgiam de roupas velhas, né, jogadas lá no porão, cara. A imaginação era fértil, cara, né? Se pensava um monte, assim, a imaginação ia longe, certo? Então, mas vamos pegar esse pedaço, vamos pegar essa parte aqui. Então, um pedaço lá de resto de alimento em decomposição, processo lá de decomposição, e aí lá de repente surgiam larvas de moscas, e os caras, ó! E da onde que surgiu isso? Surgiu dessa carne morta. Para isso, um italiano chamado aí o
o Francesco Redi, né? Va bene, italiano, va bene. Francesco Redi fez o experimento que levou o seu nome, o experimento de Redi. Redi, R-E-D-I, Redi. Um experimento extremamente simples, como você está vendo nessa imagem aqui, galera. Ele pegou 2 frascos e colocou lá carne, né? Um frasco ele fechou e o outro ele deixou aberto. Passado alguns dias, o material entrou em decomposição e é lógico que somente nesse aqui é que surgiram as larvas das moscas. Como você já percebeu, aqui as moscas não conseguiram entrar. Aqui as moscas conseguiram entrar e colocaram seus ovinhos, porque elas são insetos, né? São ovíparos. Colocaram seus ovinhos e dali surgiu os novos seres. Então, o Francesco Redi afirmou, não, um ser vivo só vem de outro ser vivo, cara. Tu tá viajando, velho? Tu tá viajando? Para de pensar besteira aí. Para com essas teorias de conspiração, para com fake news. Para com os pinóquios cibernéticos aí. Certo? Tava resolvido o problema. Só que não, cara. Porque o mundo até então era o que os nossos olhos, nossos sentidos percebiam. E os nossos sentidos são falhos, são limitados, são muito limitados. A visão, então, né? A visão, então, é limitada pra caramba, tá? E aí que inventaram um bagulho lá chamado microscópio. E aí um novo mundo de serizinhos que até então não se sabiam, pum, saltou aos olhos. E os caras, olha aqui, ó, essa conserva, esse leite aqui, esse caldo, tava fechado aqui, não veio nenhum bichinho aqui colocar ovos, eu fiquei olhando aqui, não veio nenhum bichinho. E como é que eu tô olhando o microscópio aqui, tá cheio de bichinho, aí pá, surgiu do próprio leite. Voltou para a teoria da abiogênese. Por sorte que nós temos, né, essa capacidade de investigação e de achar que não é bem assim, foi quando este cidadão aqui, esse francês, chamado Louis Pasteur, francês, assim como Lavoisier, francês, Louis Pasteur, resolveu fazer um experimento. Vamos dar uma olhada nisso aí. O que o Lois fez? Então, pegou lá um caldo lá que fosse, ferveu nesse recipiente aí chamado aqui bico de cisne ou bico de pato. E analisou depois, né? Esse líquido esfriou, ficou lá, certo? Analisou esse líquido depois e o líquido permaneceu estéril, ou seja, sem seres vivos, tá? Sem células, não tinha célula ali, cara. Ok? Não tinha célula, não tinha seres vivos. Legal. Aí ele fez outro experimento. Ele ferveu de novo, né? Pegou outro líquido, ferveu e quebrou esse gargalo aqui. Depois que ele foi observar, lá haviam bactérias, micro-organismos. O que ele chegou à conclusão? Que aqui as bactérias não conseguiam entrar, né? Porque aqui estava quente, porque aqui ficou com água, né? Resultante do vapor. As bactérias não conseguiam vir pelo ar e entrar aqui. Isso aqui ficou esterilizado. Aqui não estava mais esterilizado, as bactérias conseguiam entrar. Pasteur. E esse experimento é hoje usado aí, até hoje no leite, né? Nos alimentos aí, nos lácteos que nós consumimos, né? Derivados do leite aí, que é o processo de pasteurização, né? O leite na caixinha lá fala pasteurizado UHT, né? De ultra high né, de temperaturas, né, super elevadas. O leite é aquecido e resfriado rapidamente, né, para matar os micro-organismos, e ele fica fechadinho lá na caixa. Tanto é que depois que você rompe o lacre lá da caixa de leite, você tem que conservar ela na geladeira por um tempo. Se você deixar ela lá fora, você vai quebrar o gargalo. Quando você abre a tampinha lá pela primeira vez, você quebra o gargalo. E aí ele já não vai estar estéril, né? Você tem que manter lá na geladeira por um tempo. E mesmo assim, se ficar lá para sempre, já era, né? Micro-organismos vão entrar ali. Biogênese. Um ser só pode surgir de outro ser vivo. Legal? Adiante.
teorias, mas precisamos aí de algumas comprovações depois. Hipótese de Oparin e Haldane, né? Aqui está o Oparin e o Haldane, tá? Na década de 1920, dois cientistas que propuseram a origem dos seres por evolução química, que eu falei lá no começo, lá, descargas elétricas, aquela coisa toda, né? As condições da Terra eram totalmente diferentes das que são hoje, as erupções vulcânicas eram comuns, liberavam uma grande quantidade de gases. A partir daí segue o seguinte esquema: atmosfera primitiva, amônia, hidrogênio, que eu falei antes lá, certo? Descargas elétricas, formação de aminoácidos, proteínas, coacervados, né? Então nós temos atmosfera primitiva, descargas elétricas, formação aí das moléculas orgânicas, certo? Os aminoácidos, proteínas, até formar os primeiros seres vivos com capacidade de se replicar, de formar novos seres, os coacervados. Legal? A hipótese deles, que eu tinha comentado lá no início antes, tá? Essa hipótese de Oparin e Haldane. Tá? Do que ela fala? Da evolução química até a formação dos seres vivos. Beleza? Mas vamos tomar uma aguinha. Como eu disse, tudo precisa ser provado. E aí vem o experimento de Miller. Miller já faleceu não faz muito tempo, tá? Stanley Miller, americano, testou a teoria de Oparin e Haldane em laboratório. Ele construiu um aparelho que simulava as condições da Terra primitiva e introduziu nele os componentes que provavelmente constituíam a atmosfera: amônia, hidrogênio, metano e vapor. Então aqui está o aparelho dele, aqui está o Stanley Miller, né, com seu aparelho. A água foi aquecida para formar vapor, já que a Terra ainda era muito quente, né? E esse vapor circulava por todo o balão aqui então, tá? Esses gases sofrem descargas elétricas, né, simulando os raios, né? Ele passou a aplicar aqui descargas elétricas então para simular os raios. E em seguida, todo esse composto aí dentro é resfriado, simulando, né, a atmosfera primitiva entrando em condensação. Esse vapor todo aí que se formou, né, voltou a ser água ali. E depois ele foi fazer a análise química desse material ali dentro, cara. Lembrando que tudo isso aqui estava estéril, não tinha células ali, né, nada. Por análises químicas, então, verificou-se a presença de moléculas orgânicas, como os aminoácidos. Então, não tinha nenhuma molécula orgânica ali dentro, só tinha os gases, né, e água em vapor, descarga elétrica, resfriamento, e aí esses compostos químicos inorgânicos, pela ação da eletricidade, passam a compor moléculas orgânicas, aminoácidos. E daí para frente, aminoácidos vão se organizando, se juntando, formando cadeias polipeptídicas, formando proteínas, e proteína é a base para a formação das células dos seres vivos. Certo, galerinha? Nossa primeira aula era isso aí. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenham curtido essa videoaula, que tenha sido clara para vocês. Então, ficamos por aqui e um grande abraço a todos. Fui!